Você já ouviu falar sobre seres humanos que vivem na água? Provavelmente não, né? Bom, hoje vamos falar sobre a humanidade retornando às águas. Opa, opa, opa! Não é esse vídeo, não. Ah, agora sim. Preparado para se aventurar na história de seres humanos que retornaram à vida na água? Igual os avatares, sabe? Humanos modernos, apesar de serem considerados totalmente terrestres, apresentam uma variedade de atividades aquáticas que envolvem mergulhar prendendo a respiração, como mergulho recreativo, competições de mergulho e caça submarina. O arquipélago indonésico, localizado no Oceano Indo-Pacífico, abriga aproximadamente 600 grupos étnicos distintos, sendo que uma pequena porção destes são conhecidos por possuírem estilos de vida baseados em atividades marítimas, como, por exemplo, os grupos de nômades marinhos que incluem Budis, Mandar, Orangoló, Bajau, dentre vários outros. O grupo étnico Bajau é um caso muito interessante. São grupos que subsistem totalmente isolados da terra, passando sua vida toda a bordo em pequenos barcos pelos mares do sudeste da Ásia. Sua existência como caçadores-coletores marinhos depende dos alimentos que coletam por meio de mergulhos livres, que incluem peixes, algas e invertebrados marinhos, como pepinos do mar e moluscos. As crianças aprendem a nadar e mergulhar desde muito cedo e são introduzidas na água pelos irmãos mais velhos ou pelos pais. Alguns aprendem a nadar antes mesmo de poderem andar. A caça é realizada por adultos que conseguem realizar mergulhos consecutivos em profundidades superiores a 70 metros, usando apenas um par de óculos de madeira e um arpão. A adaptação no mergulho nessas populações é tamanha que os adultos conseguem capturar o suficiente para sobreviverem ao mergulharem por apenas 2 a 3 horas diárias, passando até 60% deste tempo sob a superfície. Os adultos conseguem isso realizando uma série de mergulhos, com intervalos de descanso. Dessa forma, as várias adaptações desse grupo permitem que consigam superar os desafios enfrentados com o mergulho, que incluem, por exemplo, a baixa disponibilidade de oxigênio e um consequente aumento de gás carbônico, aumento da pressão com o aumento da profundidade do mergulho e as baixas temperaturas da água. Mas afinal, quais são as adaptações fisiológicas encontradas em nômades marinhos? Podemos resumir em 5 adaptações principais: reflexo de mergulho, estratégias para reduzir a taxa metabólica, capacidade aprimorada de armazenamento de oxigênio e gás carbônico, visão aquática superior e maior tolerância às baixas temperaturas da água. Agora, vamos aprender um pouco sobre cada uma dessas adaptações. O reflexo de mergulho, que é encontrado em mamíferos mergulhadores no geral, é um mecanismo que leva ao fechamento das vias aéreas quando há imersão da cabeça na água, um processo muito importante para equalizar a pressão do ouvido médio. Essa resposta é mais acentuada quanto maior a diferença de temperatura entre a água e a superfície. Mas o reflexo de mergulho não causa apenas o fechamento das vias aéreas. Outras respostas relacionadas a ele são a redução da frequência cardíaca e a vasoconstrição periférica, que é a diminuição dos calibres de vasos periféricos, de maneira que redireciona o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como cérebro e coração. Dessa forma, esses mecanismos possibilitam um menor consumo de oxigênio pelos músculos, permitindo mergulhos mais prolongados. Ao longo das gerações, nômades marinhos ativam constantemente o reflexo de mergulho com suas atividades diárias, de maneira que condicionam os mergulhadores a terem respostas mais eficientes, e a longo prazo isso leva à adaptação dessas populações ao mergulho. Outra adaptação ao mergulho se baseia em estratégias para a redução da taxa metabólica, para que assim não ocorra um consumo excessivo de oxigênio. Em um outro grupo de nômades marinho, o Zama, outra técnica empregada para evitar o acúmulo excessivo de gás carbônico é realizar mergulhos curtos, evitando a acidose metabólica. Esses nômades, eles também apresentam adaptações para armazenar maior quantidade de oxigênio e gás carbônico. Em alguns grupos, como Ama e Badial, é possível notar um aumento do volume pulmonar. E assim, como as crianças aprendem em Avatar 2, os mergulhadores, antes de mergulharem, realizam grandes inspirações para captar a maior quantidade de oxigênio possível. O objetivo é evitar o acúmulo de gás carbônico no organismo por maior tempo possível. Assim como o volume do pulmão, o baço também tem um volume maior, gerando uma maior capacidade de contração.
Isso é importante principalmente pela liberação dos glóbulos vermelhos na circulação que estavam armazenados nele. E isso vai permitir um aumento da capacidade de armazenamento de oxigênio no sangue, implicando no aumento do tempo de mergulho. Além disso, foi analisado o tamanho do baço de europeus, grupos nômades terrestres e marítimos, e o resultado dos dados mostrou que o baço dos grupos marinhos possui um tamanho superior, levando ao aumento da quantidade de eritrócitos, o que deve ser um dos fatores influentes nos mergulhos prolongados. Vocês sabiam também que a visão aquática das crianças nômades também é aprimorada? Pois é, isso possibilita que elas enxerguem praticamente 2 vezes mais sobre a superfície quando comparadas com crianças europeias. Isso acontece porque elas possuem não só uma lente muito flexível que permite uma ótima acomodação, mas também uma capacidade superior de contrair a pupila durante o mergulho, para permitir um melhor foco. E como uma última adaptação que poderemos encontrar nesses grupos, temos a maior tolerância a baixas temperaturas da água, devido à constância de mergulhos em águas mais frias e a uma camada de gordura mais uniformemente distribuída, que é mais eficiente em realizar o isolamento térmico. Muito interessante como nosso corpo pode se adaptar a ambientes tão diferentes do usual, né? Afinal, o caminho da água não é apenas para o Avatar, é nosso também.